Olá pessoal, me chamo Vinícius e sou membro do PET Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Alagoas. E hoje vamos dar continuidade a mais uma aula de Química, dessa vez com o conteúdo de cinética química. Mas antes de iniciarmos a aula propriamente dita, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem o seu gostei e compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos. Também não se esqueçam de acessar as nossas redes sociais, porque é lá que a gente divulga todo o nosso trabalho. Feito isso, vamos começar a aula. De início, eu tenho um questionamento para vocês. Algum dia vocês já se perguntaram quanto tempo leva para uma laranja se decompor? Ou até mesmo, quanto tempo um comprimido efervescente demora para se desfazer na água? Bem, gente, esse questionamento intrigou os cientistas durante muito tempo, já que a necessidade de controlar o tempo em que determinado fenômeno se desenvolve, tornando-o mais lento ou mais rápido, se faz presente em qualquer pesquisa científica, principalmente no que diz respeito às transformações químicas. É fácil constatar que cada reação química feita sob determinadas condições ocorre em certa taxa de rapidez, gastando determinado tempo para se completar. Em geral, podemos variar essa taxa de rapidez da reação, modificando as condições a qual ela está submetida. O termo velocidade em física é definido como o espaço percorrido em função do tempo. Já em química, o termo está relacionado a quanto uma reação química se desenvolve mais rápida ou mais lenta. Para não usarmos o mesmo termo, com sentidos diferentes, definiremos velocidade como sendo a taxa de desenvolvimento de uma reação. Vamos agora comentar sobre a taxa de desenvolvimento dessa reação. Algumas reações são rápidas e ocorrem quase que instantaneamente, como a combustão do TNT, o trinitrotolueno. Já outras reações, ao contrário, são muito lentas, como a degradação do plástico, que demora aproximadamente 120 anos, e do vidro, que demora aproximadamente 4.000 anos. Estudar o mecanismo de reações desse tipo, ou como a taxa de desenvolvimento da reação varia em função de cada reagente, é uma tarefa bastante difícil. Há, porém, muitas reações que ocorrem com uma taxa de desenvolvimento moderada, como a decomposição térmica de sais, a combustão de vários compostos orgânicos, entre outros. A respeito de reações desse tipo, podemos fazer uma série de perguntas. Qual a taxa média de desenvolvimento de uma reação? Quais fatores influem na taxa de desenvolvimento? Como alterar a taxa de desenvolvimento para que se torne mais rápida ou mais lenta? É possível determinar o caminho pelo qual os reagentes se transformam em produtos? Responder a essas e a outras perguntas referentes ao fator tempo relacionado com as reações químicas é o objetivo da cinética química. A partir disso, chegamos a um conceito bastante interessante que diz que a cinética química estuda a taxa de desenvolvimento das reações e os fatores que a influenciam. Estuda ainda a possibilidade de controlar essa taxa de desenvolvimento, tornando as reações mais rápidas ou mais lentas com base nos mecanismos de reação. Com essa definição, entraremos no conceito de taxa de desenvolvimento média em função de reagentes e produtos. Considere a reação genérica balanceada na qual duas substâncias, A e B, reagem entre si, formando C e D. Na equação aqui abaixo, a gente consegue enxergar os reagentes A e B formando os produtos C e D, em letras maiúsculas. Os índices que estão em letra minúscula representam os coeficientes estequiométricos da reação devidamente balanceada. No início da reação, tempo zero, tem-se apenas as substâncias A e B. Uma vez iniciado o processo, as quantidades das substâncias A e B vão diminuindo progressivamente, enquanto começam a surgir as substâncias C e D, em quantidades que vão aumentando, até que se complete. Define-se então que a taxa de desenvolvimento média, que é esse índice aí, TDM, ela é calculada em função de uma das substâncias participantes da reação e é expressa pela razão entre a quantidade consumida ou produzida dessa substância em um intervalo de tempo, ΔT, em que isso ocorreu. A taxa de desenvolvimento médio da reação genérica esquematizada pode ser calculada por uma das expressões abaixo. Aqui a gente tem a taxa de desenvolvimento média para o reagente A, que no caso é a razão da quantidade de A consumido dividido pelo intervalo de tempo ΔT,
Já para a formação dos produtos, é bem semelhante. Para formar o produto C, a gente divide a quantidade de C produzido pela variação de tempo, que é muito semelhante também para B e para D. Lembrando que A e B são reagentes e C e D são produtos. As quantidades de substâncias consumidas ou produzidas, elas podem ser expressas como variação da concentração, que é esse delta com os colchetes, onde a unidade padrão no Sistema Internacional de Unidades é o mol por litro. Também pode ser expressa em função da variação da massa, que é o ΔM, que no caso na unidade padrão a gente está trabalhando com gramas. Na variação da quantidade de matéria, que é o ΔN, que é a unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades, é o mol. E a variação da pressão parcial, que é o ΔP, que a unidade padrão no Sistema Internacional de Unidades é o Pascal. Essa última, variação de pressão parcial, é utilizada quando os reagentes ou produtos formados estão na forma gasosa. Já para a variação de tempo, ele é expresso numa unidade adequada ao tipo de reação, que pode ser segundos, minutos, horas ou até mesmo dias. Lembrando que tudo isso vai depender da reação. Se a reação é muito rápida, a gente vai estar calculando em função de segundos. Se a reação é muito lenta, provavelmente a gente vai estar calculando em dias. Considere, por exemplo, que durante a reação genérica citada anteriormente tenha sido medida a concentração da substância A consumida e da substância C produzida, como está aqui na equação, em intervalos de tempos regulares, obtendo-se o resultado descrito na tabela a seguir. Então a gente tem uma tabela aqui em função tempo, concentração da substância A em mol por litro consumida e concentração da substância C em mol por litro produzida. Então vocês podem ver que a partir que o tempo vai aumentando de 0 até 25 minutos, a gente sabe que a concentração do reagente A ela vai diminuindo ao passo que a concentração do produto C vai aumentando. Ela aumentar isso. A gente consome um reagente para produzir um produto. Com base nesses resultados, podemos calcular a taxa de desenvolvimento média da reação em função de A e C. Aqui está a taxa de desenvolvimento média da reação em função do consumo da substância A. Tem aqui a equação, lembrando. Taxa de desenvolvimento média ela é a variação da concentração, para o caso dessa tabela, dividido pelo intervalo de tempo. A concentração de qual elemento? A gente está trabalhando aqui com o reagente A. E a gente vai estar trabalhando com um intervalo de 5 e 20 minutos. Então, lembrando, já que é uma variação, é a concentração final do reagente A menos a concentração inicial, dividido pelo intervalo de tempo final menos o inicial, que no caso é 5 e 20 minutos. Então, a gente tem aqui os valores encontrados na tabela são 2,5 menos 7, concentração, dividido por 20 menos 5, intervalo de tempo. A gente encontrou o valor de menos 0,3 mol por litro por minuto. Aí eu pergunto a vocês, por que o sinal negativo? Existe uma concentração negativa? Claro que não. A explicação para o sinal negativo é que como A é um reagente, ele está sendo consumido. O sinal negativo aí implica que a taxa de desenvolvimento média da reação está relacionada ao consumo do reagente A. De forma semelhante, a gente pode calcular a taxa de desenvolvimento médio da reação em função do produto C. Tá aqui. A taxa de desenvolvimento da reação ela é igual à variação da concentração do produto C dividida pelo intervalo de tempo. Normalmente, a variação da concentração é a concentração final menos a concentração inicial, e a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. A gente encontra, então, que a concentração final do produto C é 2, a concentração inicial do produto C é 0,5, tempo final 20, tempo inicial 5. A gente encontra mais 0,1 mol por litro por minuto. Lembrando, o sinal de mais aí podia ser omisso, mas ele está implicando que a taxa de desenvolvimento média para o produto C é uma taxa de formação. Ao passo que o reagente A está sendo consumido,
a gente encontra o valor negativo. O produto C ele está sendo produzido, então a gente encontra o valor positivo. Na maioria das reações químicas, a proporção em quantidade de matéria de substâncias que reagem e das que são produzidas é diferente. Considere, por exemplo, a reação da formação de amônia. Então a gente tem aqui uma reação balanceada que diz que 1 mol de gás nitrogênio, o consumo de 1 mol de gás nitrogênio ocorre simultaneamente com o consumo de 3 mols de gás hidrogênio para produzir 2 mols de amônia gasosa. Isso significa que, se calcularmos a taxa de desenvolvimento média em função do hidrogênio, ela será 3 vezes maior que a taxa de desenvolvimento média calculada em função do nitrogênio e 1,5 vezes maior que a taxa de desenvolvimento média calculada em função da amônia. Para que o cálculo da taxa de desenvolvimento média da reação seja o mesmo em função de qualquer produto e também seja o mesmo em função de qualquer reagente, no mesmo intervalo de tempo, a IUPAC ela estabeleceu uma convenção, que é a seguinte. Ela disse que a taxa de desenvolvimento média da reação é o módulo, também conhecido como valor absoluto, da taxa de desenvolvimento de consumo de um dos reagentes ou da taxa de desenvolvimento da formação de um dos produtos. Isso tudo dividido pelo respectivo coeficiente da substância na equação da reação corretamente balanceada. Então vamos se atentar aqui. Depois que a reação está montada, ela tem que ser balanceada. Se vocês ainda têm dificuldade ou não sabem balancear a reação, sugiro que vão procurar aprender e desenvolver melhor esse conhecimento. Assim, no caso da reação de formação da amônia, a gente tem que a taxa de desenvolvimento médio da reação ela é igual à taxa de desenvolvimento média do nitrogênio, o módulo dela, dividido pelo coeficiente estequiométrico, que é 1. Aí você vai me perguntar, por que aquele sinal negativo ali? Lembrando que o sinal negativo implica em dizer que a gente está trabalhando com, exatamente, um reagente. Como o nitrogênio ele é reagente na reação da produção de amônia, a gente vai trabalhar ele com sinal negativo. Mas isso não vai importar muito, porque a gente está trabalhando com valor absoluto, logo o resultado dessa fração vai dar um valor positivo. E, curiosamente, a taxa de desenvolvimento médio da reação ela vai ser igual para todos os componentes, sejam eles reagentes ou sejam eles produtos. Por exemplo, a taxa de desenvolvimento médio da reação para o nitrogênio ela vai ser igual para o hidrogênio e vai ser igual para a amônia. Lembrando mais uma vez, o valor absoluto serve para manter o sinal de todas as razões iguais. Então, a taxa de desenvolvimento da reação para o nitrogênio dividido pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico é igual à taxa de desenvolvimento médio da reação para o hidrogênio dividido pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico, que também vai ser igual à taxa de desenvolvimento médio da reação para a amônia, também dividido pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico. Trouxe aqui agora um pequeno exemplo para vocês que diz: num determinado meio onde ocorre a reação, então a gente tem essa reação, observou-se a seguinte variação na concentração do N2O5 em função do tempo. Então a gente tem aqui uma tabela que diz variação de N2O5 em função do tempo. Se vocês perceberem, a concentração de N2O5 ela vai fazendo o quê? Vai diminuindo em função do tempo. Se a gente sabe isso, significa o quê? Que N2O5 ele vai ser reagente ou ele vai ser produto? Exatamente. Se a concentração dele diminui em função do tempo, N2O5 ele é um reagente. Então a gente tem que no instante do tempo, lembrando que a unidade do tempo ali está segundos, no instante de tempo t igual a zero, que é antes do início da reação, a gente tem a concentração máxima de N2O5, que é 0,223 mol por litro. A partir do momento que o tempo vai variando de 0 para 180 segundos, a gente tem um decaimento na concentração, que agora vai variar para 0,200, mais uma vez passado o instante de tempo t3 ali igual a 300 segundos,
mais uma queda na concentração, agora para 0,180 mol. Quando o tempo decai, aumenta mais ainda para 540 segundos, a gente tem que a concentração decai para 0,165 mols. E quando o tempo aumenta para 840 segundos, a gente tem um decaimento para 0,155 mol por litro. Diante dessa tabela e dos valores, sabendo que N2O5 é um reagente, ele pede que a gente calcule a taxa de desenvolvimento médio da reação no intervalo de 3 a 5 minutos. Então vamos lá. O primeiro que a gente tem que fazer é observar as unidades, ver se as unidades estão coerentes com o que a questão pede. Na nossa tabela, a gente tem a concentração com a unidade mol por litro. A unidade está bacana. Só que o tempo está em segundos, mas a pergunta, né, a questão, ela pede para a gente calcular essa taxa de desenvolvimento médio em reação no intervalo de 3 a 5 minutos. Então, antes de começar a fazer a questão, a gente precisa converter esse valor. Então, vamos lá. Se ele pede de 3 a 5 minutos, a gente tem que lembrar aqui quantos segundos possuem 3 minutos. Então, vamos lá. Se 1 minuto possui 60 segundos, 3 minutos vão possuir quantos segundos? Exato, 180 segundos. E 5 minutos irão possuir 300 segundos. Então, aqui dentro, a gente vai pegar o segundo valor da tabela e o terceiro valor, respectivo 180 segundos, 300 segundos. Dito isso, a gente já pode jogar na equação da taxa de desenvolvimento médio da reação. Então vamos lá. A taxa de desenvolvimento médio da reação para o N2O5 ela é igual, novamente, ao módulo da variação da concentração do N2O5 dividido pelo intervalo de tempo. A gente tem então que, lembrando, como a gente está trabalhando com reagente, a concentração final dele vai ser menor que a concentração inicial. Como existe o módulo dentro da equação, a gente não vai se preocupar com o sinal, já que dentro da equação a gente vai ter um valor negativo, mas o módulo vai converter ele para um valor positivo. Então, a concentração final dentro desse intervalo de tempo de N2O5 é igual a 0,180 mol por litro. E a concentração inicial é de 0,200 mol por litro. Já o tempo que ele pede em minutos, final são 5 minutos e o inicial são 3 minutos. Fazendo essa conta, a gente obtém o valor de 0,01 mol por litro por minuto. Lembrando bem a unidade. Dentro do numerador, a gente tem a unidade mol por litro e no denominador, a gente tem a unidade de tempo minuto. Fazendo o jogo de unidades, a gente encontra 0,01 mol por litro vezes minuto.